H da Copa de 2022 na parceria Rivalo SDA. Estamos falando aqui de histórias perdidas de Copas muito ganhas pelo furacão da Copa de 70, Jair Ventura Filho, pelo Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, o capitão do Penta, o Tetra em 94. E no Grupo H tem Portugal, tem a terrinha, cada vez mais próxima da gente. O Jair enfrentou Portugal na Copa de 66. Que porradaria teve aquele jogo, hein, Jair? Como eu apanhei. Nossa Senhora. E era um baita time. Parecia até que eu estava condenado. Você e o Pelé, os que mais apanharam. Sem dúvida, dividiram Pelé bem. saiu, pô, Dividiram Pelé bem. Mas E era bom time, né? Um time de muita qualidade. Falamos aqui, É que nós éramos superiores Eusébio. mesmo pela nossa própria qualidade. Mas eu acho que, para mim, foi a maior seleção de Portugal de todos os tempos. Também acho. Eu acho que essa geração em qualidade e quantidade, a geração de jogadores agora é a melhor. Só que não como time. E aquele time, pra mim, tinha dois caras absurdos. Coluna, que a gente tava falando aqui, que é um Verdade. monstro. E o Eusébio, que tenta entender o que eu vou falar, né? A ideia é minha. Não é o jogador mais próximo que eu vi do Pelé, mas fisicamente o jeitão era o jogador... Se eu tivesse pegar um cosplay do Pelé, um estante, um dublê de corpo do Pelé, seria o Eusébio. Mas o Eusébio parecia muito Pelé jogando. O próprio né? Pelé falava isso. Né? O próprio Pelé falou que o Eusébio foi, Cara, depois dele, foi um dos jogadores que mais chegou perto dele. E, assim, e o jeitão dele de jogar, né? O biotipo dele também ajudou velocidade, gol, fome de velo. Monstro. Portugal vai dar trabalho na Copa do Mundo, hein, meu? Pra mim, Portugal vai para vai tipo para Vai dar semifinal. trabalho. O Portugal Pesado hoje- o treinador. Então, treinador é muito engraçado, né? A gente quer tanto um treinador português na nossa seleção brasileira e a seleção de Portugal Tem. não quer. E incrível, falamos né? aqui. É incrível, né? 6-6, terceiro colocado, Otto Glória, brasileiro. Melhor campeão de Portugal até hoje em Copas, 2006, Filipão. É. E falando de Portugal, o Portugal hoje tem quase 2 jogadores jogando no futebol por time no futebol europeu e se destacando. Sim, e jogando vai bem. sobrar gente muito boa fora da Vai lista. sobrar gente boa Pô. fora da lista, porque individualmente É isso mesmo. é uma das melhores Do mundo seleções mesmo, que tem do mundo individualmente. Todo Não time, como time, individualmente, é isso individualmente. Agora, imagine se você pega um treinador fera e faz com que esses caras Jogue bola. imbuído em um único pensamento. Fala assim, eu não quero saber quem vai destacar, não quero saber quem é o melhor, não me interessa quem vai ser o centroavante, quem vai ser o artilheiro, quem vai ser bola de ouro, quem vai ser luva de ouro. Eu quero conquistar o título, eu quero que vocês joguem como time. É a mesma coisa da Argentina. E andar trabalho. Se Portugal fizer isso, cara, Portugal, pra mim, vai dar muito trabalho nessa Vai Copa sim. do Mundo, com chance de chegar junto com o Brasil na final. Vai sim. Agora tem outra seleção que também, e aí o Jair, todos nós, né? Até porque tinha o preso de 20 anos depois do Maracanaço, semifinal contra o Uruguai. Aí uma falha do Félix, o gol do Cubija também, o camisa 7, gol de Verdade. bola. Aí o Brasil não joga um bom primeiro tempo. Não mesmo. Eles Manda- não deixaram o Brasil Já jogar. era um baita time. E olha que não tinha um cracaço que era o Pedro Rocha, que estava lesionado. Mas aí aquela coisa de novo do treinador, da humildade do treinador, o Gerson sacar, inverter a posição com o Clodoaldo, eles avisaram o Zagallo, ó, Zé, Verdade. eu fico, o Clodoaldo vai. Final do primeiro tempo, Tostão, Clodoaldo 1-1. E aí no segundo Mas tempo... ali também, o jogador, o Cafu sabe muito bem, o jogador ele tem que fazer a diferença. Não pode deixar tudo nas mãos ou nos olhos do treinador, entendeu? Sim. Porque o treinador ele arma um esquema para jogar. Chega dentro de campo, o adversário consegue identificar e neutraliza. Mas o que Ah, tá vou faltando esperar isso ao jogador de hoje, Esperar Jair? o treinador mudar. Tá faltando, Cafu? Falta. E até personalidade, às vezes, pra peitar o treinador. Eu ia falar agora isso. Falta personalidade pra você peitar o treinador, mas peitar o treinador com respeito. Não, claro, Sem para o dúvida. time Com ganhar. respeito, pô. como eles fizeram, pra ganhar. Ó, É. Zagallo, estamos trocando de posição aqui, porque eu acho que nessa posição aqui nós vamos ficar meio capenga aí, nós vamos ficar meio fora de sintonia. Então, estamos trocando aqui pelo bem do time, pelo bem da seleção. Não é que eles estão trocando posição porque o treinador não sabe de nada. Ah, esse treinador não sabe de nada. Não, Não, isso tem, não existe. tem que haver o respeito. Isso não existe. Agora, dentro de campo... Porque era todo mundo, né? Exatamente, o Jairzinho falou bem, dentro de campo, olha, Pelé, vai mais pra frente, eu venho um pouquinho mais pra trás, o Rivelino dá Verdade. 2 passos pra direita que eu vou dar 3 pra esquerda, enfim, isso é o jogador tem que ter essa Quem personalidade. ganha, essa... empate, perde é o jogador. É o não jogador, treinador. ele Bota tem- o Guardiola lá, o ele Zagallo. tem que ter essa visão de jogo e essa personalidade, mas tem que ser realmente o cara que vai fazer em prol do grupo. Olha, para que nós possamos hoje conseguir um resultado positivo até melhorar, estamos dando uma trocadinha aqui pra... Beleza? Acabou. Assume a bronca. Assume a responsabilidade. Sem dúvida. Assumir a responsabilidade. Não chorar depois do jogo porque de repente deu errado. Isso. "Oh, desculpa. Jogar. Não, assume a responsabilidade. Cara, e foi a pauleira, aquele Brasil-Uruguai também, de 70. Mas o segundo tempo, show. Até porque depois tem um gol também, o segundo gol do Brasil. Um gol bonito. Quem que fez o gol? Diz que foi um tal de Jairzinho.
Cara, que jogada, né? Quase não fazia gol, Puta, né? Que jogada inteira linda, toque do Tostão. Cara, Fantástico. O terceiro gol do Riva, a comemoração maravilhosa, e logo depois a jogada do Pelé no Mazurca, né, cara? O drible da vaca, meia-lua, aquele X que ele dá. Cara, que jogo. Enquanto os fantasmas ainda de 50. Você sentiu ainda esses fantasmas? Porque a impressão tinha, né, Jair? Tinha. Me perturbava muito, mas muito mesmo. Lá 50, lá 50. Acabou. 50 eu nem sabia que eu existia. E não tem como devolver aquela derrota. Pô, 50 ficou lá. acabou, já foi. E essa não vai ter como devolver Mas nunca. isso é atípico do brasileiro, né? É. Impressionante. A gente adora ter Exatamente. negócio detonado. Criar uns fantasminhas, né, Capu? Criamos, como foi. Se jogar Brasil e Alemanha agora, eles vão Ah, e e o 7-1? Não, esse Brasil ganha a final e não ganha de 7-1. Cara, não tem Não, como. mas Tem mesmo eles. Brasil e Alemanha, vai jogar Brasil e Alemanha, eu falei o 7, eu falei, não, eu lembro dos 2-0. É perfeito? Eu lembro Claro. dos 2-0. Qual 7-1? Ah, passou. E Até os porque é 2-0? semifinal outra Copa. E é a já final era. da Copa. Acabou, já era. Bom, o Gana você pegou em 2006 em Peguei Dortmund. em Dortmund. 3-0, né? 3-0. O dia que o Ronaldo, então, virou o maior artilheiro da história das Copas. É Exatamente, fenômeno. foi nesse jogo. O Zé Roberto fez um belo O Zé gol Roberto também. fez um belo gol Jogou também. muito o Zé Roberto. O Brasil tá. O Gana começou bem, rapaz, pressionou. A Seleção forte, era brasileira, muito uma boa. seleção forte, diferente da de Gana de hoje. Mas tive a oportunidade de jogar contra eles e conseguimos essa grande vitória aí. Mas eu acho que a Gana não passa, não, também. Ah, aqui é Portugal e Uruguai. Pra mim é Portugal e Uruguai, sem sombra E de acho dúvida. que também. nessa linha, e acho que o Brasil vai pegar o Uruguai já nas oitavas. Já nas oitavas. Tem essa casadinha aí, tem E os chance de pegar homens o têm Uruguai. É uma jogadores tradição bons e também para nós. Ah, né? mas vai ser suadinho, porque tem os caras bom, o Valverde tá muito bem. O Darwin Nunes não tá legal, mas eu acho um baita atacante. O Arrascaeta não consegue jogar na seleção do Uruguai. Não consegue, tem seus Coisa dois estranha, jogadores mais né? experientes que Sim. pode fazer a diferença. Ainda assim. Mesmo assim. É forte o Uruguai. É forte. Mas E é Uruguai, né, É cara? Uruguai, tem que respeitar. É a A tradição. Coreia do Sul vai só pra. De novo, realmente né? vai pra passear. De novo, mas assim, mas o Uruguai é demais, porque tem que respeitar, que nem vocês falaram, cara. Primeiro que é uma equipe celeste olímpica, 2 vezes campeã do mundo. E, Exato. gente, o Uruguai, desde que foi campeão do mundo e até hoje, cabe o Uruguai na zona leste da cidade de São Paulo. População do Uruguai, cara, 3,5 milhões de pessoas. Exatamente. 2 vezes campeão do mundo. 2 vezes campeão do mundo. É, Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que Muito. respeitar. Né? O Uruguai se enfrentaram tantas vezes a seleção Tantas vezes uruguaia. seleção uruguaia. Sabe que é difícil. Né? Em eliminatórias, em Copa América, em amistosos, muito E difícil. grandes jogadores. Eu estava falando Grande. aqui de novo. O maior que eu vi foi o Pedro Rocha. O Pedro Rocha. Para mim também. Foi demais, meu né? primeiro treinador, Pedro Rocha. É Na escolinha verdade de futebol também, craque. que legal isso. Pedro Rocha. E de uma inteligência também, né, o Cafu? Marquinhos, Pedro. Marquinho, tem que jogar assim. Eu falo, bem, se o senhor tá falando. É o Pedro Rocha. E, Rocha cara, fera. ele contava a história daquele... Falamos da Holanda na Copa de 74. O primeiro jogo foi 2-0, a estreia da Laranja Mecânica. Era para ser 17-0. Assim, foi um espetáculo de futebol. E aí o Pedro Rocha conta uma história do intervalo, que, aliás, antes do jogo, o treinador Roberto Porta falou, olha, é o seguinte, tem o Cruyff, já era tricampeão da Europa, tem que marcar, tá, não sei o que lá, e aquela coisa uruguaia, tem que marcar, tem que dar porrada, né? Aí o Monteiro Castilho falou, deixa que eu pego, né? Aí falou, tá ok. Veio pro intervalo, chega o Pedro Rocha, você não falou que ia pegar? Eu falei, pô, mas ele tava aqui, tava ali, eu não conseguia nem chegar perto pra dar porrada, né? Não tem jeito, né, Eu cara? tentei, eu pensei, mas não conseguimos. Mas, cara, e de novo, privilegiado, pode dizer que vi, né? Já de ter jogado Eu com também. e junto. Aquilo que a gente falou, cara, o momento do futebol brasileiro, porque além de ser todos os tricampeões jogavam aqui, ainda se a gente pôde trazer um Pedro Rocha, o Figueroa. O Figueiredo também, que que jogador. Nossa, mãe. o maior jogador Que chileno, Beck. um Impressionante. dos maiores do mundo, tá no livro do 100 da Verdade. FIFA, Figueroa. E no Cruzeiro, você lembra aquele jogo fantástico, Oh. 5-4 do Palinha? Foi terrível. Figueiredo e O Paulinho ajudou o Cruzeiro a ganhar. Que foi lá e deu. Deu Palinha também, jogava muito. Nem o mas também Figueiredo dava, hein? podia imaginar que aquilo pudesse Nossa acontecer. Senhora, Da forma cotovelado. como ele entrou no Figueiredo. O Figueiredo dá 2 do Palinha. Palinha. Que zagueiro que o Figueiredo, nossa. Muita Senhora. técnica Não, e e- muita maldade também. Também. Aquelas coisas que também a gente fala, mas eu Ele já falei isso como conjugava, né? 74. Ele conjugava. As duas coisas. Tu dá uma porrada pra caramba, era outro tipo de futebol, mas era Verdade. também. E de novo, e eu conto sempre a história do Figueiredo quando ele chegou ao Internacional em 71. Ele tinha uma proposta do Internacional e uma do Real Madrid. Ele preferiu vir pro Internacional por quê? Primeiro, porque o dinheiro era quase a mesma coisa, pra você ver como as coisas mudaram. Certo. E segundo, é isso que o Jair falou. Eu vim jogar no Brasil porque eu ou ia jogar na Espanha, ou ia jogar no Brasil, eu quis jogar onde se jogava os melhores jogadores do mundo. Brasil. Seleção de 70, tava tudo aqui no Brasil. Exato. Todo mundo aqui. Referência. E o próprio Pedro Rocha, que era companheiro dele, inclusive, havia sido no Penharol. Então, assim, a gente nunca mais vai ser aquilo de estar todos os caras aqui. Mas se Deus quiser o final dessa Copa,
a gente pode ter de novo o país do Penta, o país do Hexa. Do Hexa. O Se país Deus do Tri, quiser. o país do Tetra, o país mais do ex-campeão Penta. do mundo. É isso aí. E ó, vai ter mais um episódio especial que a gente vai dar os nossos palpites aqui na Rivalo na SDA, mas já que esse é o nosso palpitaço aqui, contando as histórias perdidas de Copa do Mundo, eu só quero agradecer, primeiro, tudo que vocês fizeram, né? E não só pelo que vocês fizeram dentro de campo, com o privilégio de ter lá a amizade de vocês, ter a convivência, não é tudo o tempo que eu queria, mas todas as vezes como a gente aprende, como é gostoso estar com você, Jairzinho Cafu. Eu quero agradecer a você por essa lembrança da minha pessoa, Isso é demais. pela lembrança também do meu futebol, e me dá o prazer de conviver com o nosso grande capitão. Esse é o E agradecer também pelas suas palavras, seu conhecimento, monstro. e que tem que levar isso para o nosso treinador. Tem que levar. Eu acho que o treinador ele tem que ter a sensibilidade de pegar os jogadores da história do Brasil e fazer uma reunião Sim. com eles. Se Contar a aconselhar. história. Olha o que vocês deram aqui pra Para- gente, pra quem tá vendo. Seria fantástico, Jardim, se isso acontecesse. Eu estou Pra- falando é? aqui no ar mesmo. Mas é ter que cobrar a Ainda mesma tem coisa. tempo. Tem tempo, gente. Porque Para de se- ser vaidoso. Gente, Exatamente. Pô. Seria fantástico isso acontecer, sabe por quê? Se nós tivermos lá, ou se nós formos lá falar com o treinador, nós não vamos lá para pegar o cargo de treinador. Eu não exato. quero o cargo de treinador, Jardim, Nem eu. cargo de treinador e da não é só seleção com o treinador, brasileira. com o jogador também. O Você tem que jogador, ter todo o mundo, cara. intuito, a intenção nossa é passar exatamente isso. O que vocês o que pegavam- é uma Copa do Mundo? Como se ganha uma Copa do Mundo? O que fazer para ganhar uma Copa do Mundo? Como é que Isso. vocês fizeram para ganhar uma Copa do Mundo? Como é que vocês certo. amassaram Cara, chuteiras, como é que vocês amassaram faziam? a chuteira, como é que vocês faziam? É isso. É isso que a gente quer levar, porque a gente quer ver um Brasil melhor, quer ver um Brasil hexacampeão. Que nem eu te falei, não me importa quem vai ser artilheiro, quem vai ser o melhor goleiro, quem vai ser Verdade. centroavante. Não interessa, para nós o que interessa é o título. E se você não tiver título, você não fica marcado. A seleção brasileira você só fica marcado com a conquista disso aqui, ó. É verdade. Da taça. Estou de acordo. E aí o que nós iríamos falar para os meninos é: vocês querem ficar marcados na seleção brasileira como jogadores que passaram pela seleção brasileira ou como jogadores que conquistaram o título com a seleção brasileira? Que é uma diferença muito forte. E hoje, tá aqui dividindo essa experiência com o Jairzinho, para mim é emocionante, é extremamente prazeroso ter a oportunidade de... É o que eu falei, nós só fomos tetracampeão e pentacampeão porque eles foram campeão, cara. Verdade. Eles só foram tri porque nós outros fomos foram tri, bis, Exatamente. outros foram E campeões. foram É campeões. verdade. Nós demos sequência a uma história que esses caras começaram lá atrás, cara. Então, eu falo para todo mundo da nossa época, Jairzinho, que vocês têm que ser... Nós temos que realmente reverenciar vocês por tudo aquilo que vocês nos trouxeram e fez no futebol. Vocês para Tô de nós, acordo. são os nossos Estou de heróis. acordo, estou de E eu acordo. estou muito feliz hoje de estar com você aqui hoje nessa experiência, aprender bastante. E eu Para mim é também, uma muito honra estar com você. felicíssimo. O foco mesmo aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Pra perder o foco mesmo, porque essas coisas é tudo em cima na hora aqui, ó. Não dá nem pra ver, cadê o foco aqui? A culpa é minha, meu Deus. Eu tô te atrapalhando, que é a função básica do jornalista é atrapalhar todo mundo a conversa. Mas só pra voltar aqui, não sei nem qual que é. Tá aqui, ó. Tem 5 estrelinhas aqui, ó. Exato. Tá? Tem 5 estrelinhas aqui. Então, assim, todo respeito à atual França campeã, a Alemanha que foi 14, a Espanha que foi 2010, não tem seleção do mundo Que tenha isso. que possa mostrar a Exato. história que esses caras Estou têm de aqui. acordo. Então, estamos juntos aqui mesmo. Rivalo SDA, Jair Cafu. De novo, muito obrigado. Os caras me pagam para fazer isso, cara. Só posso agradecer você. Eu, Mesmo você tendo mais quase me uma vez, matado no dia repito, que ele nasceu. Também agradeço a você e ao nosso grande capitão. Melhor capitão de todos os tempos do futebol do mundo. Eu que Esse, agradeço. pelo Jairzinho, menos- Maurão, sempre um prazer enorme. Tamo Obrigado, junto. Rivalo e SDA, pela oportunidade de estar com essas duas feras aqui hoje. Isso aqui é a mais linda declaração de amor da história também. Esse homem Bora. romântico. Beijo. Até a próxima. Quer ganhar essa camisa da seleção brasileira pentacampeã do mundo, autografada pelo Furacão da Copa de 70, o Tri Jairzinho, pelo Tetra e pelo capitão do Penta, o Cafu? Basta você acessar e se inscrever no YouTube da SDA, acessar e se inscrever e compartilhar também o Instagram da SDA e o Instagram da Rivalo para você estar concorrendo a essas belezuras, camisas da seleção brasileira autografadas pelo Jairzinho e pelo Cafu. Só na nossa parceria entre Rivalo e SDA.